Muito bem, então aqui na plataforma, como eu estava a dizer, na janela do procurar, temos uma linha específica com ETFs, ETCs e trackers, em que, enfim, temos ETFs dos Estados Unidos, Reino Unido, Ásia, ETFs de commodity, de moeda, de dívida, mercados emergentes, Europa, América Latina e outros globais. Além destes que estão aqui, existem ainda muitos ETFs que nós podemos simplesmente procurar aqui nesta caixa da plataforma, na janela do procurar, e encontrá-los. Basta que façamos a nossa própria pesquisa. No entanto, há alguns que temos aqui, e aqui eu expandi nesta janela esta parte aqui, Other Global. Nós temos aqui, por exemplo, ETFs especializados em energia solar, em agricultura, em portanto, Médio Oriente e África Oriental, África do Sul, ETFs que investem em água, empresas relacionadas com água, etc. Setor da energia. Porque depois podemos investir diretamente na commodity, na energia propriamente dita, em gás natural, etc, etc. Ou então em empresas que exploram enfim, esses ativos ou essas matérias-primas. Aqui nesta terceira janela expandi-se, portanto, aqui este campo de commodity, de currency, de dívida e de mercados emergentes, portanto estes quatro do meio. E depois temos aqui, portanto, petróleo, agricultura, silver, portanto prata, o ouro, empresas que investem em ouro, é um ultra short, portanto ultra short, sempre que virem um ETF que é ultra short, é porque é alavancado e dá-nos, portanto, a partir de alavancado duas vezes, é preciso ver se é duas ou três vezes. Se for ultra, normalmente é duas ou três vezes, e dá-nos a performance inversa, portanto, em duplicado ou em triplicado, conforme seja duas ou três vezes. Depois aqui moeda, quem quer investir em euros, em ienes, aqui de dívida, portanto, high yield investment grade, se eu quiser investir em empresas, enfim, com um rating superior a triple B, que será em investment grade, abaixo será high yield. Enfim, por exemplo, já toda a gente ouviu falar de fundos que beneficiam da inflação, não é? Que acompanham e dão uma taxa de juro que está indexada à inflação, que é exatamente estes tipos, não é? Portanto, estes Treasury Inflation Protected Securities. Depois temos aqui Emerging Markets, enfim. Existem muitos ETFs para onde nós explorarmos e portanto, é um mundo. Vamos então dar aqui dois exemplos. Portanto, o primeiro é uma posição longa. Enfim, o ETF é um ultra short real estate. Portanto, real estate, mercado imobiliário, antes de mais. Se é ultra short, quer dizer que é um ETF alavancado, é ultra, e beneficia em duas vezes da queda do setor das construtoras norte-americanas. Se fosse um ultra short financials, seria um ETF que beneficiava em duas vezes da queda do setor das financeiras, portanto, setor financeiro. Então, depois de ser conhecido, antes disso, aqui do lado esquerdo temos, portanto, a margem que é necessária, 25% é a margem necessária para realizar uma operação aqui neste ETF ProShares. É uma margem um pouco superior àquela que normalmente aplicamos às ações, que são de 10%. Então, depois de ser conhecido o valor das New Home Sales, que saiu muito abaixo do esperado, portanto saiu pior, New Home Sales, vendas de casas novas, é um valor que é conhecido mensalmente. Enfim, quem diz aqui as New Home Sales, podia estar aqui as Building Permits, Existing Sales, Existing Home Sales, portanto vendas de casas que não são novas, enfim. Existem muitos dados para o mercado imobiliário e existe a possibilidade de negociar quando quisermos. Então, decidimos comprar o ETF SRS, portanto o SRS é um ETF que, como eu estava a referir há bocado, beneficia em duas vezes da queda do setor das construtoras norte-americanas. A cotação é 19,39 a 19,40. Então o que é que nós fazemos? Abrimos uma posição longa, portanto nós ao compramos este ETF, estamos a acreditar que a cotação das empresas do mercado imobiliário vai cair. Okay? Portanto,
Então, eu compro 500 ações a 19,40, reparem o preço da direita. O broker tradicional obrigaria a um desembolso de 9.700 dólares, portanto seria 500 ações vezes 19 dólares e 40 cada uma. Na IG Markets o depósito requerido é de 2.400 dólares, portanto 25% deste valor. O índice das construtoras cai cerca de 3,5% com a notícia, por exemplo, e fazendo com que o ETF suba 7%. E nós decidimos encerrar diretamente a posição. Temos aqui a janela da compra. Compra, neste momento, estava a 19,36. Tipo stop, é um tipo de stop, porque é uma ordem para abrir. Eu quero comprar se ele for a 19,36. E o requisito de depósito está aqui. Dava aqui 2.420 dólares. 2.420 dólares e 1.746 euros. O índice das construtoras cai então cerca de 3,5%, fazendo com que o ETF suba 7%. Então nós decidimos encerrar a posição. O fecho da posição, portanto, nós vendemos 500 ações a 20,70. A comissão de abertura será 15 dólares. Porquê? Porque a forma de cálculo será 500 ações vezes 2 cêntimos por ação, dá-nos os 10 dólares, como o mínimo é 15 dólares, é isso que é cobrado, e 500 ações vezes 2 cêntimos por ação dá-nos 10 dólares, portanto, na comissão de fecho, exatamente a mesma coisa, que faz com que paguemos 15 dólares. A mais-valia, portanto, a cotação subiu para 20,70, 20,70 menos 19,40, foi o preço inicial de compra, vezes 500 ações dá-nos 1,30 dólar por ação, como tínhamos 500, 650 dólares. No caso das financials, então, um exemplo de financeiras. Neste caso aqui, a margem já é só 20%. Temos aqui, portanto, essa nota. Depois de serem conhecidos os resultados do Citibank, decidimos comprar o ETF FAS. O FAS, cotado na Amex também, alavancado, beneficia em 3 vezes da valorização do setor das financeiras norte-americanas. Portanto, beneficia em 3 vezes da valorização. Portanto, é no mesmo sentido e não no sentido inverso. Então, o FAS negocia 22,64 a 22,65. Nós abrimos uma posição longa. Compramos 500 ações a 22,65. Porque acreditamos que os resultados vão sair melhor. Então, portanto, que isso vai ter um impacto positivo no setor das financeiras. Então, num broker tradicional, isto obrigaria ao desembolso de 11.325 dólares, portanto seria 500 ações vezes 22,65. Na IG Markets é necessário 20% desse valor para realizar a operação, portanto 2.265 dólares. O facto dos resultados terem surpreendido o mercado faz com que o índice das financeiras suba 1,5%, é um exemplo feliz, como não podia deixar de ser, e o FAS sobe 4,5%. Reparem que sobe 3 vezes mais do que o setor das financeiras. E nós decidimos encerrar a posição. E vendemos as ações a 23,70. Temos na mesma os 15 dólares na abertura e 15 dólares no fecho. No entanto, ganhamos, e agora cá em baixo a mais-valia é de 23,70 menos 22,65, vezes 500 ações, dá-nos 1 dólar e 5 para a ação, ganharíamos 525 dólares. Temos aqui, portanto, o FAS chama-se Direction Financial Bull 3 vezes. Para terminar, apenas uma nota aqui para os ETFs e para vocês verem quais é que são os ETFs mais negociados e que são ETFs são mesmo muito líquidos e que não existe problema nenhum em negociar estes ativos e estes ETFs, pelo menos pela questão da liquidez. Okay? Portanto, temos aqui o ProShare, temos aqui o Spider do S&P 500, temos que vir em SPDR, é um Spider, replica exatamente a performance do S&P 500, o PowerShares QQQ replica a performance do Nasdaq, Financial Sector, portanto o Spider XLF replica exatamente o setor das financeiras, portanto não é alavancado este XLF. O FASE é o contrário do FAS, portanto o FASE beneficia em 3 vezes da queda do setor das financeiras, portanto escusado será dizer que este FASE valorizou, enfim, não consigo precisar, mas na casa dos 200%, quando 200, 300%, em 2008, por exemplo, na altura da crise e da queda do setor das financeiras,
foi, enfim, uma valorização brutal. O SDS beneficia da queda do setor do S&P 500, enfim, e temos aqui depois também mercados emergentes, gás natural, portanto isto são os ETFs que são mais negociados, e temos aqui o volume, a média de 3 meses, 198 milhões de títulos, 73 milhões, 78, enfim, temos aqui 55 milhões, 21, 16, 60 milhões, portanto é muito, e como podem ver, enfim, a cotação nem é assim, portanto, nada de muito significativo, e no entanto vejam a quantidade de títulos que isto negocia, não é por aí que vamos ter problemas em negociar estes ativos. Como sempre, estamos à disposição para algum esclarecimento adicional, sempre através do 800 814 763. Espero que tenha sido um seminário esclarecedor, e tenha ajudado a mostrar o interesse e as vantagens de trabalhar com esta classe de ativos, com os ETFs, que ainda assim é bastante recente, e portanto resta-me agradecer a vossa atenção e despedir-me até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.